A sua atitude no aprendizado de uma língua também é a sua atitude para a vida. Querem mostrar para a gente que, olha, eu sou muito talentoso, eu sou muito capaz de aprender uma língua. E vocês não, vocês são todos burros. Que achamos que, nossa, porque eu não consigo aprender tão bem como as pessoas na internet? Será que eu tenho algum problema? Será que eu sou incapaz nessa parte? Agora eles podem construir as palavras sozinhos, podem falar as frases bem longas, que eles podem conversar em mandarim e ganharam satisfação nesse processo. Olá pessoal, tudo bem? Sou Melissa, chinesa, professora de mandarim e português e aluna de português. Há 3 anos e meio que aprendo português e aprendo português europeu na faculdade e também falo um pouco de português brasileiro. Primeiro de tudo, preciso explicar porque é que eu estou a falar português europeu. Primeiro, eu estou preparando para o exame de C2 de português europeu e depois disso eu vou desistir e mudar totalmente para o português brasileiro, tá? Mas antes disso eu queria conseguir aquela certificação. E o segundo, como aprendo português europeu na faculdade, costumo a pronunciar das palavras em português europeu. Então, quando eu falo português brasileiro, muitas vezes não consigo me lembrar de pronunciar de alguma palavra e por isso que eu não falo português brasileiro fluentemente. Prometo que vou aperfeiçoar o meu português brasileiro depois desse exame, tá? Obrigada. E se você gostar dos meus conteúdos, por favor de dar um like, subscrever e comentar aqui. Ultimamente tenho frequentado um curso de japonês porque ouvi dizer que é muito fácil para os chineses aprender o japonês e comecei a tentar aprendê-lo. Só que depois de começar, descobri que não é nada de fácil, não. Isso referiu-me algo sobre o aprendizado de uma língua estrangeira. Então, hoje eu queria compartilhar convosco os meus pensamentos em relação ao aprendizado de uma língua estrangeira que é bem diferente que a sua língua materna. Se você quiser começar a aprender o chinês, o japonês ou qualquer língua, recomendo que você continue a ver este vídeo. Vamos começar. Primeiro, eu queria dizer que nunca é fácil aprender uma língua, especialmente uma língua que tenha um sistema linguístico totalmente diferente que a sua língua materna. Por exemplo, agora você é brasileiro ou brasileira e você quer aprender mandarim ou japonês ou coreano ou pode ser também Tailândia. Então, essas línguas são totalmente diferentes que a língua portuguesa, que a língua inglesa, porque os alfabetos são diferentes, temos caracteres, né? A pronúncia também é bem distinta. Então vai ser mais torturante para vocês aprenderem mandarim. Acho que pode ser que uma pessoa tenha mais talento no aprendizado de uma língua, mas precisamos de reconhecer que precisa-se de muitos esforços a aprender bem uma língua, né? Eu estou a ver muitas pessoas a postar nas redes sociais falando que é muito fácil aprender tal língua ou falando que eles chegaram a um nível bem alto de uma língua dentro de tal meses. Por exemplo, alguém disse na internet que, olha, quem está dizendo que o japonês é difícil? Eu cheguei a nível N1 dentro de um ano. Olha, todas estas notícias, agora, ao meu ver, têm 2 objetivos. Primeiro, pode ser que eles estão tentando motivar que vocês paguem os cursos, paguem as aulas, né, com eles. E o segundo, pode ser que eles querem show off, querem mostrar para a gente que, olha, eu sou muito talentoso, eu sou muito capaz de aprender uma língua. E vocês não, vocês são todos burros. Estas coisas fazem-nos ansiosos quando somos motivados a aprender tal língua e começamos a aprender e no processo que achamos que, nossa, por que eu não consigo aprender tão bem como as pessoas na internet?
será que eu tenho algum problema? Será que eu sou incapaz nessa parte? Olha, pessoal, não é a sua culpa, tá? As culpas estão com aquelas pessoas. Por exemplo, se vocês perguntam-me, Melissa, há quanto tempo que você aprende português? Posso dizer que, só aprendo português por 1 ano. E o pessoal vai ficar chocado. Só 1 ano, que inteligente você é. Mas na verdade não, né? Eu tô mentindo. Então, pessoal, não fique duvidando a sua capacidade, tá? Nunca é fácil aprender uma língua. As notícias são falsas na internet. E o segundo ponto que eu queria dizer é: também não é difícil aprender uma língua, mas precisam-se de persistência e paciência. No meu caso, no primeiro ano letivo da faculdade, em que comecei a ter contatos com o português, tínhamos todos os dias muitas aulas. Embora assim, passamos quase 1 mês ou 2 meses a aprender a pronúncia dos alfabetos de português. Tipo, as regras para nós chineses são muito complicados. Embora a gente já tenha aprendido tanto tempo o inglês, essas duas línguas não são mesmas, né? Então, sofremos muito no princípio do aprendizado e vimos fazendo revisões. Cada vez que quando não consegui me lembrar da pronúncia ou da regra de tal alfabeto, eu fui folhear os livros a ver como se pronuncia esse alfabeto nesse lugar, com esses alfabetos ao seu lado, e tal. Acho que essa fase no início da aprendizagem é mais difícil e também em que é muito fácil de desistir. Mas sabe o que? Depois dessa fase vai dar tudo certo. E o segundo caso é os meus alunos que estão a aprender mandarim comigo. Nas primeiras aulas, eles não conseguiam receber e processar os conhecimentos da pronúncia de pinyin, né, de mandarim, tão rápido. E eles ficavam um pouco frustrados por causa disso. Eu estava falando para eles que, olha pessoal, não se preocupe, a gente vai fazendo revisões, vamos praticando muito, vamos fazendo várias revisões para a gente se memorizar melhor da pronúncia, dos tons, dos caracteres, né? Eu sempre estava dizendo que não desiste, vai dar tudo certo. Olha, o que aconteceu é que agora, depois dessa fase de pronúncia, agora eles podem construir as palavras sozinhos, podem falar as frases bem longas, que eles podem conversar em mandarim e ganharam satisfação nesse processo. E também fiquei muito orgulhosa por eles, porque muitas vezes, entre os diálogos, eles falaram como chineses. Os tons são tão de padrão e são tão perfeitos. Depois de começar a aprender a gramática e mais textos, eles descobriram que, na verdade, a gramática de mandarim tem muitas semelhanças com a gramática de português e, em muitos aspectos, a gramática de mandarim é mais fácil que o português. Por exemplo, o verbo ser. Então, a gente tem conjugação dos verbos em português, né? Mas em mandarim não temos. Então, eu sou, tu és, você, ela é, né? Vocês são. Mas em mandarim, todos é 你是，我是，他是，你们是. Então, não tem conjugação. E quando você conhecer algumas palavras frequentemente utilizadas no cotidiano, já consegue estruturar umas frases de acordo com as gramáticas e você vai ganhar bastante satisfação disso. E claro que vai ter mais vontade de aprendê-lo e chegar a um nível mais alto, né?
Além disso, depois dessas fases iniciais, podemos chegar a um nível relativamente mais alto e vamos encontrar mais barreiras, mais dificuldades no processo de aprendizado. Quer que os conteúdos ou os conhecimentos serem cada vez mais complicados e mais difíceis, mas acho que precisamos ter uma persistência em aprender o que realmente gostamos. É normal que as pessoas tenham preguiça de enfrentar alguns obstáculos, de conquistar algo difícil, mas sendo que já começamos, é melhor que continuemos a aprender, continuemos a progredir, né? E em relação aos meus alunos, às minhas turmas, eu sei que muitos alunos estão muito ocupados com o trabalho, com o estudo. Alguns alunos talvez tenham mais dificuldade de pronunciar em comparação com os outros, mas acho que o mais importante é que eles têm uma atitude, eles nunca faltaram às aulas, nunca faltaram às tarefas e fizeram as tarefas com muita dedicação. Acredito que no futuro, com essa atitude tão dedicada, acho que eles vão conseguir falar muito bem o mandarim e também podem aperfeiçoar todos os aspectos na sua vida. Às vezes eu estou pensando que a sua atitude no aprendizado de uma língua também é a sua atitude para a vida, porque o aprendizado de uma língua não dá feedback tão rápido, né? Avalia-se a sua paciência, a sua persistência nesse processo e na sua vida também. Se você consegue persistir a enfrentar alguns obstáculos difíceis, aborrecidos, né? Então foi tudo o que queria compartilhar com vocês hoje. Muito obrigada por ter assistido os meus vídeos. Vocês têm mais pensamentos para compartilhar? Por favor, comentar aqui, eu vou assistir. Vamos trocar ideias. Vamos progredir juntos, tá? Tchau, beijos.